Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos o Evangelho no Lar da Semana, né? Caso vocês não saibam, eu faço 2 evangelhos por semana, tá, pessoal? Um aqui no YouTube e um lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é vic.espiritismo-raiz, tá? O editor vai deixar aqui na tela. E vocês me seguindo lá, eu faço toda quinta-feira às 20 horas e 30 minutos. E aqui, né, no YouTube é toda quarta-feira, tá bom? Vamos então para mais um Evangelho no Lar. Pega seu copo de água, sua garrafa de água, seu recipiente com água, que é muito importante, e vamos para o Evangelho, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar e nos iluminar para fazer um bom Evangelho, possa nos guiar e também fluidificar nossas águas. Iniciamos agora, que assim seja. Pessoal, o texto de hoje, ele é um texto muito legal e importante, tá? Por quê? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, tá? Então, o que acontece, gente? Jesus disse isso aqui, tá? Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelados aos simples e aos pequeninos. Então, Jesus fala nessa frase, né, que o Pai dele, ou seja, nosso Pai, Deus maravilhoso, revelou essas coisas do Espírito, né, as coisas do Espírito, para os simples e os pequeninos, e ocultou dos sábios e aos prudentes. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, tá? Dessa frase, dessa fala de Jesus. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empatia, dono da verdade. Então, gente, não é a mesma coisa que é hoje, né? Prudente é uma pessoa que se cuida, que é prudente, né? Que não é uma pessoa que se joga, ela tem prudência nas coisas que ela faz, né? Antigamente, prudente era dono da verdade, tá? E o que ele tá falando sobre os donos da verdade? São aquelas pessoas orgulhosas. Então, o que ele fala? Quando ele diz sábios e prudentes, ele tá querendo dizer dos orgulhosos, dos donos da verdade, das pessoas que se acham a última bolacha do pacote, que acham que o que a pessoa fala é o certo, pronto, acabou, não dá espaço para o outro, é uma pessoa orgulhosa. Então sempre, gente, durante todas as falas de Jesus, sempre vai ter algo relacionado ao orgulho, porque o orgulho é a maior chaga do ser humano, né? O orgulho puxa as outras coisas, sendo egoísmo, sendo ganância, enfim, o que for. Então, o orgulho, ele é a maior chaga do ser humano. E é o que temos que lutar durante toda a vida, gente, contra o orgulho, tá? Você tem que identificar seu orgulho e ver qual que é o seu maior ponto fraco, se é o ego, se é a ganância, se é o egoísmo, e lutar diariamente para melhorar isso. Então, já entendemos isso, tá? Então, o que ele fala? Os humildes e os pequeninos e os simples que ele tá falando aqui, gente, são os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém. Ou seja, são as pessoas humildes que sabem que existe um Deus infinitamente maior, que sabe muito mais que ela, e que a pessoa sabe que acima da vontade dela, ou seja, acima da vontade da pessoa, ela quer que seja feita a vontade de Deus, a vontade, né, do nosso Pai misericordioso. Então essas são as pessoas que Jesus está dizendo que foi entregado saber dessas coisas, dessas questões espirituais do Espírito, tá? Então, que são as pessoas que não acreditam ser superiores a ninguém. E pelos segundos, os segundos, né, que seriam os sábios e os prudentes, são os orgulhosos, os envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Então, o que acontece? É por isso que Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e aos humildes que se inclinam diante da sua glória. Então, foi isso que Jesus quis dizer, gente. E não é que Deus está escondendo e que não quer que os sábios, né, e os prudentes, os orgulhosos, né, vamos falar assim, ó, hoje em dia a gente pode usar a nossa linguagem, os orgulhosos. Não é isso, gente. É que os orgulhosos, com o seu próprio orgulho, cegam
E Deus não quer que Ele dê as coisas de bandeja. Ele quer que nós conquistamos por mérito, que é o justo. Ele quer que nós conquistamos isso. Então, os pequeninos e os simples, que são aqui os humildes, já conquistaram isso. Um dia, esses humildes já foram orgulhosos, mas passaram, sofreram, aprendendo e hoje em dia são humildes. Então, eles já estão nessa fase. Então, os segredos dos céus já são entregues a eles. Os orgulhosos ainda não. Entende? No momento certo vai acontecer, mas por enquanto ainda não, tá? E Deus não vai fazer isso. Vai lá e tirar. Se Deus quiser, até pode, mas Ele não vai fazer isso porque, igual eu falei, Ele quer que a gente conquiste pelo mérito, tá? Conquiste pelo mérito. E olha só. E ele fala aqui também que isso acontece atualmente com as grandes verdades do Espiritismo. Então, muitos incrédulos orgulhosos negam a existência dos espíritos, né? As aparições espirituais, justamente por puro orgulho, tá? E mesmo que, né, Deus mostrasse ali para eles, por conta do orgulho, eles negariam. Falariam que não acreditam, que não existe ou que é uma farsa, tá? Então, não adianta. Essas pessoas, elas precisam passar por um processo, por encarnações, por dores, para poder que esse orgulho amoleça e dê espaço para o amor, para a humildade, para que assim elas se inclinem para Deus. Porque quando você se inclina para Deus, o sol te ilumina. E aí, meu bem, é só coisa boa. E vocês sabem disso, eu espero que todos vocês saibam do que eu estou falando. E aí ele continua falando aqui, o poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. E aí, mais uma vez, ele confirma o que eu acabei de falar. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, ou seja, essas pessoas orgulhosas vão chegar lá, da mesma forma que os humildes já chegaram. Mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso na mão que atinge o seu orgulho. Então o orgulho tem que ser amolecido de um jeito ou de outro, tem que ser trabalhado. Por isso que eu falo, pessoal, se vocês estão encarnados, agora é o momento de trabalhar o teu orgulho. Porque não é porque a gente conhece o espiritismo e é espírita que a gente deixou de ser orgulhosos. Gente, eu mesmo tenho problema com ego, problema com orgulho. E assim que eu identifico, eu busco trabalhar, gente, incessantemente contra o meu orgulho, contra o meu ego, contra qualquer coisa que eu sei que pode me prejudicar, que são coisas da carne, que não são coisas do espírito, que são coisas que não vão me elevar. E foco nas coisas que vão me elevar. Então, por favor, pessoal, não percam essa oportunidade maravilhosa que vocês estão tendo aqui na Terra. Busquem diariamente a luta interior para que você cresça cada vez mais. E aí ele fala aqui, Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram, com humildade, e não os acreditam maiores do que ele. Então, tá deixando muito claro, tá? Deus ouve com bondade a todos aqueles que os procuram, tá? Com humildade, buscando sempre melhorarem, saberem que não existe, né? Acima de Deus não existe nada, tá? De fato, gente, não existe. É importante a gente saber da nossa posição. E eu não tô falando que a gente tem que se sentir, que a gente não pode acreditar no nosso poder. Pelo contrário, somos filhos de Deus, temos muito poder e temos força suficiente. Mas, perante Deus, perante Jesus, somos formiguinhas. Então, quando a gente chega nesse ponto de não ter esse orgulho, é muito bom mesmo. Mas lembre-se, gente, não quer dizer que vocês não tenham força, que vocês não sejam nada. Eu passo por isso, eu tenho muito essa questão de duvidar muito da minha força, entendeu? E então não duvidem, vocês têm força suficiente, tá? Pra passar pelo que vocês passam aí, tá bom? E aí, só para finalizar aqui, se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, e nem o seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa a sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. Então, gente, é exatamente isso. O orgulho nos cega. Você percebe? Isso já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês. Quer dizer, situações do cotidiano, acontecem coisas que você olha assim pra alguém, você fala, nossa, mas a pessoa chega com alguma determinada situação
e que ela só não consegue encontrar a solução porque ela é orgulhosa, porque ela não quer dar o braço a torcer, porque ela não quer pedir perdão. Gente, eu já vivi diversas situações que pessoas ao meu redor chegavam com uma determinada situação e a pessoa não conseguia encontrar uma solução que não ferisse o orgulho dela. Então ela não queria resolver a situação por conta disso, porque ia ferir o orgulho dela. Então ela não queria abrir mão, ela não queria pedir perdão, ela não queria se humilhar. Então o orgulho dela ficava ferido. E na minha cabeça eu pensava assim, nossa, mas é tão fácil resolver isso, né? Só que a pessoa é orgulhosa. Então, gente, de fato, o orgulho ele é uma doença, ele é um véu, ele tampa a nossa visão. Então não adianta nada mostrar, vir 1000 espíritos e aparecer diante do orgulhoso, que o orgulhoso vai olhar e vai falar, não, isso não é mentira, isso não é verdade. Ah, mas isso é verdade, mas por que faria isso, sabe? E 1 milhão de coisas. Então, gente, temos que dar tempo ao tempo para essas pessoas e você que está me assistindo, buscar diariamente trabalhar os seus orgulhos. Os seus orgulhos, o seu ego, o seu egoísmo, o que for que você tenha. Identifica os seus defeitos, que é normal, todo mundo tem defeito, não tem nenhum problema ter defeito, e busque diariamente trabalhar neles, ok? E é isso que Jesus queria dizer nessa frase, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. E encerramos agora, que assim seja.